Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Sim, na mídia digital Partilha Franciscana é acessível aonde você procurar. Basta botar no Google, você nos encontra aqui no Instagram, no YouTube, no blog, também no Facebook, na página e grupo. Basta colocar que você encontra. Lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade mística franciscana. Encontra história de santos, curiosidades, relatos, biografias e a própria história franciscana no decorrer dos séculos. De forma mais precisa e objetiva com a espiritualidade franciscana secular. A antiga ordem dos penitentes de Assis, fundada pelo nosso pai seráfico Francisco, São Francisco de Assis. Então você que é leigo, você que é do clero secular, casado, solteiro, viúvo, divorciado, em que situação você se encontrar? Se você sente que está faltando algo em sua vida, um sentido maior em sua vida, venha procurar Cristo. Na escola franciscana, aos passos de Francisco de Assis, bebê de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje vamos dar continuidade a relatos de santos, bem-aventurados, servos de Deus e venerados da Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos falar de mais um mártir do Japão, dos missionários do Japão, que onde houve realmente um grande derramamento de sangue, de tanto, na sua grande maioria, de franciscanos e jesuítas, tanto do clero como leigos. Hoje vamos falar de Martim Gomes, bem-aventurado Martim Gomes. Mártir no Japão da Terceira Ordem, em 1627. Beatificado por Pio IX no dia 7 de julho de 1967. Martim Gomes, filho de pai português e mãe japonesa, era natural do Japão e inscrevera-se na Ordem Terceira de São Francisco de Assis e dava hospedagem aos missionários cristãos, sendo isso considerado crime, absolutamente proibido por disposição do governamentais. Foi preso, convidado a renegar a fé, recusou-se energicamente, afirmando que nem a morte o poderia apartar daquela fé que tinha tão profundamente arraigado no coração. A 17 de agosto de 1627, Martim Gomes foi levado do cárcere para a Colina Santa dos Mártires, onde mais uma vez lhe foi proposto renegar a fé, e mais uma vez ele recusou terminantemente. Foi decapitado e a sua alma coroada pela auréola dos mártires. Voou para a glória do céu, foi beatificado por Pio IX, em conjunto com os 205 mártires do Japão, no dia 7 de julho de 1867. Depois da perseguição de 1597, que deu ao Japão um seleto grupo de 23 mártires, guiados por São Pedro Batista, a Igreja pôde desfrutar de um período de grande fervor durante o governo do imperador e pôde difundir-se amplamente a obra dos franciscanos e dos jesuítas, que se ampliou com a abertura desta missão. Também há outras ordens religiosas, entre elas os agostinianos e os dominicanos. A fúria dos monges no Oriente, espécie de conselheiro, psicólogo, curandeiro dos males físicos e espiritual, conseguiu tudo influenciar com ameaças e motivos políticos e econômicos enganosos do imperador, que em 1614 publicou um edito
no qual prescrevia a religião católica e expulsava todos os missionários e ordenava derrubar as igrejas e condenava à morte todos que persistissem na fé cristã. Fogo e sangue abateram sobre a florescente igreja, que contava então com mais de 2 milhões de fiéis. Durante 18 anos foram usados todos os tipos de sacrifício, sem respeitar a idade, classe social. Entre os inúmeros heróis da fé estão 205 mártires que foram beatificados por Pio IX, novamente, em 1667, pertencente à Ordem de Santos Domingos, Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, e também à Ordem de São Francisco, que pertenciam 45, dos quais 18 pertenciam à primeira ordem, 15 da terceira ordem, e os demais familiares e amigos deles. Então Martim Gomes foi um deles, mais uma dessas vítimas, que no processo histórico, no primeiro momento, houve um acolhimento do cristianismo, da missão dentro do território do Japão, mas por diversos motivos foi repreendidos, perseguidos e mortos pelas autoridades do Japão, mais precisamente o imperador, onde missionários de diversas ordens foram mortos, e entre eles foram nosso irmãozinho de ordem, de missão, de fé, Martim Gomes, que, como franciscano secular, acolheu os missionários em sua casa, em sua região, para dar continuidade à missão que estava florescendo, mas que, de alguma forma, aquilo se tornou uma ameaça naquela região para as autoridades, e a perseguição foi cruel e bárbara. Entre esses mártires morreram, além dos familiares, além dos missionários, seus familiares, entre eles crianças, idosas, mulheres, de forma cruel, covarde, mas confiando na sua fé, que mesmo levando as últimas consequências, eles sabiam que não seria em vão o sangue derramado. Eles sabiam que ia ser acolhido, que a vida não acaba com a morte, a vida não acaba na dor, no sofrimento, porque a eternidade é o próprio amor, é a própria paz, e tudo que não faz parte da eternidade passa. Por mais doloroso, por mais intenso, por mais demorado que seja, aquilo passa. Só não passa o que é eterno, só não passa o amor por excelência, a paz por excelência. E isso a gente só encontra nesse mundo pelo intermédio do Santo Espírito em Cristo. Cristo que está em nós, Cristo que está no próximo, Cristo, Deus que se manifesta em todo o universo. Esse sim é eterno e devemos estar em comunhão, e dependendo da situação, até as últimas consequências. Rezamos, vós, que essas situações não voltem a acontecer. Rezemos pelos nossos missionários que estão espalhados pelo mundo inteiro, que estão espalhados em diversos continentes, em regiões hostis, onde há muitos fundamentalistas que nos vê como inimigo. Que a gente busque
que apesar de tudo isso, se assegurar na fé e na perseverança, que a gente busque dialogar, que a gente não veja o outro, que mesmo que nos ofenda, que nos persiga e que nos mate, não como inimigo, mas como irmão, assim como fez Francisco quando foi à Terra Santa e teve contato com o povo árabe. E ele não morreu. E até hoje, muita região árabe tem uma simpatia com os franciscanos, e onde esse diálogo se iniciou com o nosso pai seráfico São Francisco de Assis. E que a gente não retribua violência com violência, mas que a gente pegue o Evangelho. Se alguém nos ofender, que a gente ofereça a outra face, a oportunidade de um diálogo, a oportunidade de um perdão, de uma convivência fraterna. Assim como o nosso irmãozinho Martin Gomes foi até as últimas consequências, que sejamos firmes no nosso cotidiano, nos contratempos, nas dificuldades, nas quedas, mas também nas alegrias. Sejamos fiéis, sejamos fortes na fé, até o último dia de nossas vidas. Sejamos esse evangelho para o próximo, luz para o mundo e sal para a terra. Paz e bem.